Vamos abrir aí as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 15. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. Primeira Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 54. Amém? A palavra de Deus diz assim: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Amém? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra, que está aqui aberta, disponível a cada um de nós. Obrigado porque o Senhor a enviou até nós nessa noite. E o que nós pedimos, Pai, é que ela cumpra o propósito pelo qual ela foi liberada aqui, e que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento, para que nós possamos compreender esta mensagem, que ela caia nos nossos corações e gere frutos para a Tua glória. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, humanamente falando, né, como diria o apóstolo Paulo, falando como um homem, o que define a nossa dedicação é o tamanho da recompensa que está diante de nós. Quanto maior é a recompensa, aquela recompensa que nos é oferecida, maior vai ser a nossa dedicação na tarefa que envolve essa recompensa. Quanto maior é o salário, quanto maior é o prêmio, maior vai ser a nossa dedicação, o nosso empenho, o nosso zelo, o empenho das nossas forças. Quanto maior é o prêmio, a recompensa, maior é a dedicação. É ou não é? Sabe, quando a gente olha para os atletas, né, no mundo inteiro, independente de competições, eles vão se dedicar ali, vão treinar, né, vão se esforçar, vão pagar preço, investir tempo, horas e horas de repetições, porque aqueles atletas estão visando aquele prêmio, aquela disputa, aquela vitória, um título que vai vir com aquela vitória. E por isso eles se dedicam, eles se empenham dia após dia, entregam a sua vida àquele esporte, a se aperfeiçoar, até que eles alcancem o primeiro lugar, aquela vitória. Por isso que eu vou falar mais uma vez, quanto maior é a recompensa, maior vai ser a nossa dedicação. Sabe, assim também é na nossa vida natural, né, na nossa vida diária. Assim também é na minha e na sua história. Aquilo que é a recompensa que nós buscamos, aquilo que é o alvo que nós desejamos alcançar, vai definir as decisões, o investimento, a energia, a dedicação que a gente tem. Se
a gente investe nas conquistas terrenas, se a gente investe aqui nas vitórias deste mundo, nós vamos ter recompensas terrenas. Se a gente investe naquilo que é o reino de Deus, as nossas escolhas vão estar em Cristo. Porque eu não sei se você se lembra, mas algumas mensagens aí para trás, eu disse assim que o destino das nossas vidas, aquilo que nós colocamos como destino da nossa história, vai definir as escolhas que nós fazemos no nosso dia. O destino que nós marcamos define a rota que a gente vai tomar. Então, se eu ponho como alvo na minha vida uma recompensa terrena, todas as minhas decisões para alcançar aquela recompensa vão ser decisões terrenas. Mas se eu coloco como alvo da minha vida o reino de Deus, todas as minhas decisões vão estar em Cristo, porque só vai ao Pai aquele que está em Cristo. Só entra no reino quem está em Cristo. Por isso que as nossas escolhas são definidas pelo destino que nós temos marcado, pela recompensa que nós queremos alcançar. Aonde a nossa vida vai chegar. E aí eu quero te perguntar nessa noite, qual que é o destino da tua história? Qual tem sido o alvo da tua vida? Sabe, se os atletas, eles podem se dedicar tanto, se eles podem investir tanta energia para ter ali, às vezes, um instante de triunfo, quanto mais nós, queridos, devemos investir a nossa vida, porque o nosso investimento nas coisas de Deus não é para um instante de vitória, mas define uma eternidade onde nós vamos passar. Então, se um atleta pode se dedicar tanto por uma vitória momentânea, quanto mais nós devemos nos dedicar ao Deus para alcançar uma vitória que não vai ter fim. A vitória ao lado daquele que já é vitorioso por nós. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, há uma esperança que foi plantada em seus corações. E essa esperança é: a morte não é o fim. Amém? Você pode louvar a Deus por isso? A morte não é o fim, mas ela é a inauguração da verdadeira vida. Essa é a nossa recompensa, essa é a nossa esperança, esse é o nosso alvo, o nosso destino, uma vida eterna ao lado do nosso Deus. O fundamento da fé cristã é que Jesus Cristo, ele veio nesta terra em carne. Ele se fez homem. Ele sofreu pregado naquela cruz do Calvário. Padeceu ali, morreu. Ele foi sepultado numa tumba vazia. Teve aquela tumba selada. E ele ficou lá por 3 dias, mas ao terceiro dia, aquele que estava morto reviveu. O nosso Senhor ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele se levantou dentre os mortos. A fé cristã é baseada nesse princípio, que o Cristo sim veio nesse mundo, que ele morreu, que ele foi sepultado, mas que ele se levantou dentre os mortos, ele ressuscitou. E ele não ressuscitou apenas como um espírito, mas ele ali agora com um corpo glorificado, foi visto por muitos, comeu com seus discípulos, ensinou a eles a respeito do reino dos céus, e agora está à destra do Pai. E da mesma forma que aqueles discípulos viram ele subir, os seus anjos disseram, da mesma forma vocês verão ele voltar para buscar a sua igreja. Porque ele ressuscitou dentre os mortos, para que hoje eu e você também tenhamos a esperança de, ao soar da
trombeta, nós também possamos ressuscitar e estar com Ele. A fé cristã, querido, ela é baseada nesse princípio, de que a morte não é o fim, mas nós ressuscitaremos como Cristo ressuscitou. É a esperança de uma vida eterna. Agora, aqueles que creem nele também são participantes dessa mesma esperança. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O destino que o Senhor tem para nós, querido, é maravilhoso. É um destino onde há o fim de todos os males, de toda a dor, de todo sofrimento, de todo o temor, da morte, da escravidão do pecado. É liberdade, paz, justiça e alegria no Espírito. E é esse o destino que Deus tem para nós. Uma vida ligada com o justo Rei, eternamente na sua presença. Assim como aquele atleta se prepara para aquela batalha, nós também temos que nos preparar e nos dedicar para esse dia. Ter como alvo essa esperança, não tirar dos nossos olhos o nosso destino eterno. O que eu quero conversar com você nessa noite é justamente isso. Nós temos que manter os olhos no nosso destino, queridos. Nós não podemos desviar os olhos daquilo que o Senhor nos propôs, daquilo que Ele veio fazer nessa terra, que é dar essa esperança para mim e para você, de que a morte não é o fim, que a vida não se resume a esses meros anos, debaixo desse sol escaldante, debaixo de tanta dor, lutas e injustiças, mas existe um destino eterno para as nossas almas, reservado em Cristo Jesus. Nós precisamos manter os olhos no nosso destino, porque a nossa perseverança ela é nutrida pela recompensa que nos está proposta. A nossa perseverança ela é abastecida na medida que nós continuamos olhando para o destino das nossas vidas e não para aquilo que está ao nosso redor. E a recompensa nossa é o próprio Cristo. De nós conhecermos a Ele como realmente Ele é, de sermos achados nele. Por isso, querido, não tira os olhos do teu destino. Não se distraia. Não seja roubado do teu destino. Mas continua olhando. Olha para Cristo. Sabe, aqui, nesse texto que nós lemos, Paulo está escrevendo essa segunda carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, ela está ali mergulhada na cultura grega. E das visões da cultura grega em relação à morte é que aquilo que é carne, o corpo aqui carnal, na morte ele era perdido. E o que permanecia era só a alma. Então quando eles ouvem a mensagem assim, olha, Cristo ressuscitou e Cristo irá ressuscitar aqueles que creem nele, mas que Cristo não somente ressuscitou como um espírito, uma alma, mas Cristo tinha um corpo transformado, glorificado. Essa informação para eles era muito desafiadora, porque ia contra tudo que a cultura deles dizia.
Então, ouvir a mensagem, olha, os santos irão ressuscitar dos mortos e terão os seus corpos transformados. Era algo muito diferente para ouvir. E por eles estar ali no meio daquela cultura, esse pensamento de que a ressurreição é algo muito difícil de acreditar, reviver dos mortos, isso aí eu acho que não é isso que aconteceu. Começou a entrar dentro da igreja esses tipos de ensino. E aí Paulo escreve aí todo o capítulo 15, reafirmando o ensino a respeito da ressurreição dos mortos, como isso ia acontecer. E falar assim, olha, é essa esperança que mantém a minha vida nessa terra. É essa esperança que guia as minhas decisões. É essa esperança que me motiva a caminhar dia após dia. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, se os mortos não ressuscitam, por que eu estou me expondo a perigos todos os dias? Por que eu estou sendo perseguido? Por que eu estou sofrendo? Por que tem pessoas que estão me perseguindo? Por que eu estou sendo apedrejado, açoitado, insultado pelo nome de Cristo? E aí ele diz aí no versículo 32 do capítulo 15, olha, se foi por meras razões humanas que lutei contra feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, pois alguns há que não têm o conhecimento de Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. O que Paulo está dizendo, olha, se essa não é a razão da nossa esperança, se essa não é a fonte da nossa fé, não há mais razão de eu ficar aqui sofrendo e seguindo a Cristo. Vou viver a minha vida da melhor forma que eu posso viver, porque amanhã eu vou morrer e tudo vai acabar. Sabe qual que é o perigo de nós retirarmos a esperança da ressurreição em Cristo Jesus? É que a imoralidade, o pecado, a libertinagem, uma vida carnal vai tomar os nossos corações, queridos. Porque não há amanhã para nós. Não há um amanhã. Não há um Deus. Não há um rei justo que eu vou ter que me apresentar diante dele. Se não há ressurreição dos mortos, comamos e bebamos, porque amanhã vamos morrer. A permanência na fé, na obra de Cristo, determina a nossa fidelidade a Ele. Quando nós permanecemos crendo o que Jesus fez por nós, quando nós depositamos a fé nisso, é isso que vai nos fazer manter fiéis a Ele em todo o tempo. A descrença na obra de Cristo nos leva a ter uma vida infiel a Ele. Tanto que Paulo está dizendo aí, olha, vocês pararam de crer na ressurreição, e é por isso que vocês estão pecando. Olha, volta, recuperem o bom senso e parem de pecar. A fonte da imoralidade está na descrença da obra de Cristo Jesus. A falta de esperança em Deus nos leva a pecar. Sabe por quê? Porque nós desviamos os olhos do nosso destino nele. E colocamos outro destino para as nossas vidas. E aí o destino é satisfazer a minha própria vontade, a minha carne, os meus desejos. Porque amanhã eu vou morrer. Mas se eu entendo que uma breve existência aqui não se compara com a eternidade que Deus está nos propondo, vale o preço de eu viver fielmente a Deus nesse tempo. A não permanência na esperança de uma nova vida em Cristo nos conduz à imoralidade.
Assim como os coríntios estavam ali se desviando da fé por não permanecer no ensino de Cristo. Quantas vezes nós também não temos pecado porque nós tiramos os olhos da eternidade para viver um breve momento. Mas eu queria te lembrar que a nossa vitória está em Cristo e somente nele. Porque, como o Senhor Jesus mesmo nos ensinou, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É Cristo que nos conduz em vitória e somente nele nós temos a verdadeira vida. Como Paulo encorajou aqui os coríntios nessa carta, o Espírito Santo de Deus, ele quer nos encorajar nessa noite a permanecer com os olhos no nosso destino eterno. O Espírito Santo de Deus está aqui dizendo essas mesmas palavras para nós. As palavras que Paulo escreveu nessa carta aos Coríntios, elas também foram escritas para mim e para você, meu irmão. Permaneçam com os olhos no destino da sua fé. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não é inútil. Fique com os olhos no seu destino. Como que eu posso manter os olhos no meu destino? Como que nós podemos fixar os olhos na eternidade? A primeira coisa que eu aprendo aqui, quando Paulo encoraja os irmãos, é que para eu manter os olhos nesse destino, eu preciso ter um posicionamento. Eu preciso me posicionar. Eu preciso escolher o meu lugar. Eu preciso fazer uma escolha e falar, esse é o meu destino, esse é o meu lugar. É tomar uma posição. Sem posicionamento não tem como fixar um destino certo. Porque Paulo vai dizer aí no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Toma uma posição. Fica firme nela. Essa palavra firme era a mesma palavra em grego usada para tome o seu lugar, se assenta. É uma pessoa assentada, escolheu um lugar, escolheu ele, sentou e ficou. Fica firme, escolha o teu lugar e não sai dele. Tomar o seu assento. Não fica mudando de lugar. Sabe que as pessoas que nenhum lugar tá bom para ela? Vem, senta no lugar. Ah, não gostei daqui, aqui venta demais. Aí pula para cá. Ah não, aqui tem luz demais. Aqui o som tá alto demais. Ah não, aqui tem muita gente. Ah não, aqui tá vazio demais. Nenhum lugar tá bom. Escolha teu lugar. Senta nele. Toma uma posição. Efésios 2,6 diz assim, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus nos fez sentar com Cristo nas regiões celestiais, querido. Esse é o teu lugar. Esse é o lugar de você tomar assento e não levantar mais daí. É na mesa do rei, é diante do Senhor como um filho de Deus. É você tomar essa posição e falar, eu escolhi sentar na mesa do Criador de todas as coisas. Esse é o meu lugar e daqui eu não saio mais. Ninguém tem poder de nos retirar das regiões celestiais, querido. Mas você pode escolher descer de lá e tomar um outro assento. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é, olha, tome um posicionamento, escolha estar ao meu lado e não saia daí. Se escolhemos a Cristo,
sendo que na verdade é Ele que nos escolheu primeiro. É necessário nós permanecer nessa escolha. Se eu quero ter um destino eterno na minha vida, eu tenho que permanecer em Cristo. Não ouça os demais convites que tem nesse mundo, querido, te fazendo levantar da mesa onde tem fartura de pão, onde nós somos saciados, onde há alegria, justiça, onde a nossa vergonha é encoberta. Não ouça esse convite, mas permaneça assentado ao lado de Cristo, porque só ao lado dele há vida. Só ao lado dele, só aqueles que sentaram na sua mesa, são esses que irão permanecer. O resto vai passar como esse mundo passa. Mas aqueles que escolhem estar ao lado de Cristo, esses vão viver eternamente. É sobre isso que trata o evangelho que nós cremos, não é outra coisa. O resto é detalhe, o resto é graça de Deus, mas o que Cristo Jesus veio fazer é nos dar a vida eterna. É no dia que Ele rasgar esses céus, vir julgar esse mundo, você ser aceito ao lado dEle. É a salvação da tua alma. Não brinca com isso. Não escolhe outro lugar, mas permanece, toma uma posição e fica nela até o fim. Jesus disse: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino dos céus. Mateus 6,24 diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro. Meus irmãos, nós precisamos ficar firmes na escolha que fizemos. Não retroceda, pois nós não somos do que retrocedemos para a perdição, mas sim daqueles que avançam, seguindo o Senhor, perseverantes na fé. Não olhe para trás, querido. Olha para o destino da tua vida, estabelece hoje. O meu destino é Cristo Jesus. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes. Tome posição. A primeira coisa para nós mantermos os olhos no destino é escolher o destino certo. E aí eu quero te perguntar nesse primeiro ponto, em que lugar que você quer estar? Em que lugar você quer estar? De verdade, sinceramente responda isso. E se a tua resposta é diferente de Cristo Jesus, eu lamento pela sua escolha. Mas você é livre para fazer ela. Mas o nosso papel nessa noite é dizer que só há vida em Cristo Jesus. Fora dele é tudo passageiro e momentâneo. Mas só Ele nos dá a vida eterna. Por isso escolhe a Cristo nessa noite. Toma essa posição. A segunda, antes de falar a segunda coisa, eu queria te perguntar isso mais uma vez. Qual é esse lugar? E aí que você possa responder como o salmista lá no Salmo 84, que vai dizer: olha, melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 em outro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Qual é o lugar que você quer? Nas tendas da perversidade ou nos átrios da casa do teu Deus? Tome um posicionamento. Segunda coisa que eu aprendo com o apóstolo Paulo aqui é que para eu manter os olhos no meu destino, num destino correto, é necessário persistência. É necessário ter uma base sólida. Ele diz aí no versículo 58, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Que nada os abale. Não basta simplesmente eu escolher um lugar, mas é preciso estabelecer as minhas bases nesse lugar, o meu fundamento nesse lugar. Eu construí as minhas raízes, os meus alicerces nesse lugar. Porque, como
Você já ouviu aqui diversas vezes, né? Aquilo que determina a altura que uma casa pode alcançar é o quanto nós investimos no fundamento dela. O que torna uma casa sólida é as suas bases. Quanto mais profunda são as raízes, mais firme é uma árvore. Quando Paulo escreve aqui, olha, que nada os abale, essa palavra queria dizer, olha, é algo que não se move, algo que é firme, estável, firmemente persistente. O que Paulo estava dizendo aqui, olha, que vocês fiquem firmemente persistentes na escolha que vocês fizeram, no posicionamento que vocês tiveram. Mas quando nós ouvimos essa palavra, olha, que nada os abala, eu não sei você, mas na hora que eu ouvi isso, eu falei, meu Deus, eu estou falhando com isso. Porque quantas vezes nós não somos abalados pelas circunstâncias, quantas vezes nós não trememos, quantas vezes nós não ficamos em dúvida, quantas vezes nós não queremos desistir, quantas vezes nós não sentimos abalados quando as coisas vêm sobre nós. É ou não é? Ou é só eu que confesso fraqueza nesse lugar? Mas aqui, quando a palavra diz, olha, que nada os abale, não é que você é intransponível, que você é um super-homem, uma super-mulher que não sente nada. Não é que você tem que se tornar um robô e nunca mais sentir o embate da vida. Mas a pergunta aqui é, como que o seu fundamento, as suas bases têm se comportado diante das intempéries da vida? Diante das más circunstâncias? Porque a parte externa, aquilo que está na aparência, aquilo que está exposto, vai sentir os embates. Mas o problema é como está as bases, aquilo que sustenta, aquilo que mantém de pé. Porque é o fundamento que mantém a casa no prumo. É as raízes que mantêm a árvore de pé. Os galhos podem chacoalhar, balançar, pode sentir os efeitos do calor, mas o que manda é as bases, é a raiz, é o fundamento. Por isso nós queremos manter os olhos no destino das nossas vidas, nós temos que investir nos nossos fundamentos. Mas como que eu faço isso? Como que eu posso investir no fundamento? O que é isso? É você ouvir, é você aprender, é você comer, se alimentar das palavras de Deus, mas mais do que isso, é você viver as palavras de Deus. É crescer no conhecimento de quem o teu Deus é. Isso é fortalecer as tuas bases, os teus fundamentos. Isso é ter uma vida de persistência. A nossa resiliência está enquanto nós conhecemos do nosso Deus, querido. Por isso nós temos que continuar crescendo nesse conhecimento, amadurecendo a nossa vida com Deus, o nosso relacionamento com o Senhor. Oséias vai relatar o quadro que o povo de Israel está vivendo. E Oséias vai dizer assim, olha, que veio, né, o Senhor falando através de Oséias, olha, vocês estão aí sofrendo, vocês estão aí escravizados, exilados mais uma vez, e aí Oséias 4:5 vai dizer, olha, vocês tropeçam dia e noite, os profetas tropeçam também, e aí ele vai dizer, o meu povo tem perecido por falta de conhecimento. O meu povo tem sofrido porque eles não me conhecem, eles têm me rejeitado. A raiz das nossas fraquezas, dos nossos sofrimentos, desse abalo nas estruturas, é a falta de conhecimento de quem o nosso Deus é. Quanto mais nós conhecemos a respeito do Deus que nós servimos, mais fortalecidos nós nos tornamos. Porque aí eu vou entender que não é a respeito da minha força, da minha resistência, mas é a quem eu estou ligado.
que eu estou ligado, inserido na videira verdadeira, e eu sou nutrido pela sua vida. Eu sou fortalecido por uma esperança que não passa por um momento, mas está definida na eternidade onde eu vou passar. Por isso Oséias vai dizer lá no capítulo 6, versículo 1, ele diz: olha, venham, voltemos para o Senhor, Ele nos despedaçou, mas nos trará a cura, Ele nos feriu, mas nos sarará as nossas feridas, depois de 2 dias, Ele nos dará a vida novamente, ao 3º dia, nos restaurará para que vivamos na sua presença. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo, tão certo como nasce o sol, Ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Que está dizendo, olha, conhece o teu Deus e se esforça por conhecer mais, porque Ele vai derramar da sua vida sobre você, Ele vai derramar como a chuva da primavera que rega a terra, Ele vai trazer vida para dentro do teu coração, assim como o sol se desponta no horizonte, Ele vai brilhar sobre você, Ele vai aquecer o teu coração, Ele vai iluminar a tua vida, Ele vai te dar vida, Ele vai te dar esperança. Por isso, queridos, a nossa estrutura é fortalecida na medida que nós conhecemos o nosso Deus. Por isso a gente precisa investir no fundamento. E é conhecer esse Deus. Ouvir as suas palavras. Aprender com aquele que é manso e humilde de coração. Isso vai gerar persistência em nós. Por isso, meus amados irmãos, que vocês se mantenham firmes e que nada os abale. Nada os abale. Hebreus 12, 28 diz: portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor. Que o autor de Hebreus está dizendo, olha, você já pertence a um lugar que não se abala com as circunstâncias. E agora o teu viver nesse tempo é viver de modo agradável a esse Deus que já te plantou nesse lugar. Adorando a Ele, vivendo fielmente a Ele. Porque é isso que te torna inabalável. Sabe, mergulhe na sua vida, buscando conhecer mais de Deus, de modo prático, leia a palavra de Deus, querido. Reserva um tempo, vai conhecer o que está escrito nesse livro a respeito, sabe de quem? Do teu Deus, é aqui que você vai conhecer a Ele. Gaste tempo na presença dEle, invista nisso. E o mais importante, pratique o que você aprende dEle. Porque querido, maturidade não é ouvir, colecionar palavras de Deus. Maturidade na vida cristã é praticar o que você tem aprendido de Deus. Não é conhecer esse livro de uma ponta a outra, mas é o que você vive desse livro, que define como está o teu fundamento, a tua maturidade em Deus. Por isso o Senhor Jesus conta uma parábola, ele diz assim, olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como uma casa que foi construída sobre a rocha. Vem o vento, vem a tempestade, as torrentes se levantam contra ela, mas ela permanece. Ela permanece. Ouve as palavras de Deus, pratica, se mantém firme. E que nada os abale. Então, para eu manter os olhos no destino da minha vida, eu tenho que primeiro ter um posicionamento. Segundo, eu tenho que ter persistência, investir no lugar certo. E a terceira coisa é que eu preciso ter dedicação. Eu preciso ansiar pelo meu destino. Eu tenho que desejar o meu destino e me dedicar a ele.
Paulo diz aí, ó, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale, e sejam sempre dedicados à obra do Senhor. Ele diz, de vez em quando, ele diz uma vez, se dedique pelo menos. O que ele está dizendo? Sejam sempre dedicados à obra de Deus. Nós falamos semana passada, se você não estava aqui, nós falamos que aquilo que mantém a nossa fé viva é nós nos dedicarmos a viver, nos envolver na missão que Deus está fazendo nesse mundo. É eu me envolver com a obra de Deus, com aquilo que Deus está interessado. É isso que mantém a minha fé viva. Então, se eu quero permanecer com os olhos fixos naquele destino eterno, todos os dias eu tenho que me dedicar a isso. Eu gastar o tempo que Deus me deu nesse mundo, vivendo já como aquele que alcançou um destino e proclamando para onde está indo. Por isso que Paulo está dizendo, sejam sempre dedicados à obra do Senhor. A forma que mais evidencia um coração que deseja o Cristo é aquele que compartilha a respeito do Cristo. Você pode falar com seus amigos, não, eu desejo Jesus, eu quero Jesus. Mas se na tua vida diária nada compartilha a Cristo, teu coração está distante dele. O clamor Maranata, né, que é ora vem Senhor Jesus, é mais do que lábios que sabem dizer essa palavra e o que ela significa. Mas é corações que declaram essa verdade todos os dias. Se nós desejamos permanecer com os olhos no nosso destino, nós temos que começar a nos envolver com o que Deus está fazendo nesse mundo. E Deus está dedicado a salvar toda a humanidade, queridos. Deus está totalmente envolvido na salvação de todo aquele que depositar sua fé nele. Mateus 24:14 diz, e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Se vocês me permitem fazer um pequeno ajuste, eu digo o seguinte, na Miguel Revista Atualizada, esse evangelho será pregado a toda criatura, e então chegará ao teu destino. O nosso destino só chegará quando esse evangelho for pregado em todo mundo. 2 Pedro 3,10 diz assim, o dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nela há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Olha o que Pedro está perguntando. Olha, o dia do Senhor vem, o Senhor voltará, o Senhor julgará esse mundo. Até lá, que tipo de pessoa é necessário que eu e você sejamos? E aí ele vai dizer, vivam de maneira santa e piedosa. Ou seja, investe lá no teu fundamento, na base que sustenta a tua vida. Esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Como é que é? Tem como nós apressar o dia do Senhor vir? Quem está interessado nisso? Eu estou. Eu não vejo a hora do Senhor voltar. Mas tem um jeito de eu e você apressar essa vinda. Esse evangelho será pregado a toda criatura. Então chegará ao nosso destino. Então vocês devem viver esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Nós precisamos nos envolver no que Deus está fazendo. O anseio pelo nosso destino eterno é demonstrado o quanto nós nos dedicamos à obra que Deus está fazendo.
A melhor forma de nós não nos distrairmos, queridos, com aquilo que tem pouco valor, é nós nos dedicando a algo que tem mais valor, é ou não é? Se eu te falar que para você ganhar, sei lá, 100 mil reais, você tem que ficar em pé até amanhã cedo na porta dessa igreja. E eu vou falar, você pode ficar 10 minutos aqui em pé e ganhar essa garrafa. Para onde que você vai ir ficar? Seja sincero, pode mostrar a tua cobiça nessa hora. O valor da sua recompensa define o teu empenho, a tua dedicação. Então a forma de você não se distrair com coisas de pequeno valor é você se dedicar a algo de valor maior. O que eu estou querendo dizer é que para você não cair em tentação, para você não se distrair com as coisas que esse mundo está aí oferecendo, é você olhar para aquilo que tem uma maior recompensa, para aquilo que Deus está investindo a sua vontade, para aquilo que nos está sendo proposto dia após dia, uma vida eterna. E eu queria te lembrar que não tem valor maior do que você não simplesmente acessar a vida eterna, mas você levar outros para esse mesmo lugar. Essa é a nossa maior recompensa, é isso que nós vamos oferecer, apresentar diante do Senhor naquele dia, é apresentar os frutos da nossa vida, queridos, e Deus não está interessado na quantia que você deposita no gasofilácio, nos cultos que você veio, Ele está interessado nos frutos da sua vida, o quão parecido você se tornou com o seu filho, e o filho dele viveu nesse mundo, dedicado a salvar os perdidos. Não existe recompensa maior de que você apresentar frutos diante de Deus. E naquele dia você ouvir no meio daquela multidão de toda a raça, tribo, língua e nação, que houve pessoas gratas a Deus, porque um dia você abriu essa linda boquinha que Deus te deu e anunciou as boas novas de salvação. Por isso é necessário dedicação. Dedicar. Estejam sempre dedicados à obra de Deus. E isso vai te manter alerta, com os olhos fixos no teu destino. Portanto, meus amados irmãos, que vocês se mantenham firmes e nada os abale, que sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Aquilo que você dedica a Deus, isso não é perdido. Pelo contrário, é a única coisa que vai permanecer. Você pode construir palácios nesse mundo, mas isso vai se passar com o fogo que está por vir sobre essa terra. Mas o que é dedicado a Deus, isso permanece para sempre. Seu posicionamento, sua persistência, a sua dedicação não vai ser inútil, querido. Não é perdido. Vale a pena. Ou vale a galinha inteira, né, Bruno? Entendedores entenderão. Não é inútil, querido. Se o Senhor não estivesse nos oferecendo nada, ainda assim valia a pena, porque é para Ele. Porque Ele não negou nada a nós. Ele se posicionou no nosso lugar naquela cruz. Ele tomou uma posição. E Ele foi persistente. Ele persistiu, foi fiel até o fim, até a morte de cruz. E Ele se dedicou a mim e a você, porque Ele entendeu que o seu trabalho não era perdido. Ele viu o fruto do seu penoso trabalho e se alegrou com isso. Cristo já tomou uma posição. Cristo já se mostrou fiel. Cristo já se dedicou.
para que eu e você tivéssemos essa vida. Por isso que o destino é Ele, o alvo é Cristo, a recompensa é Ele, Ele é a nossa esperança. Por isso eu queria te encorajar nessa noite, querido, continua com os teus olhos nesse destino. E Ele vai te sustentar, Ele vai te dar graça, até o dia que nós vamos alcançar esse glorioso destino, provando de uma verdadeira vida e vida em abundância. E o nosso chamado até lá é fazer com que outros alcancem isso também, que outros entendam. Cristo é o nosso lugar, Cristo é a nossa vida inabalável. E a nossa celebração nessa noite é isso. É trazer à memória aquilo que Ele já fez por mim e por você. É entender que Ele ressuscitou. E que se por Ele ter ressuscitado, nós também carregamos essa esperança. E aí aqueles que morrerem primeiro, têm a esperança que um dia ouvirão uma trombeta soando. Se levantarão dentre os mortos. Aqueles que estão vivos terão seus corpos transformados. Serão elevados aos céus e estarão com o Senhor para todo sempre. Essa é a recompensa. Esse é o galardão de estar com Cristo, amém? Qual é a sua resposta para o Senhor nessa noite? Qual é a sua resposta? Será que tem alguém aqui que pode dizer assim: eu vou ficar com os meus olhos fixos no destino eterno da minha vida. E eu vou tomar um posicionamento. Eu vou ser persistente nessa escolha. E eu vou me dedicar a isso. Amém? Tem alguém que concorde com isso?